Vamos dar início aí à parte de análise nodal. Agora a gente vai ver se realmente essa forma de análise ela é válida. O material que a gente vai utilizar aqui vai ser uma protoboard, resistores, fonte de tensão sensível variável e um multímetro. Bom, só para a gente relembrar o que é uma análise nodal. A análise nodal é um método de resolução de circuito que está ligado aí ao número de nós do meu circuito. Então, se eu estou falando em número de nós, eu estou falando sobre lei de Kirchhoff das correntes. Então, essa análise nodal ela foi derivada da lei de Kirchhoff das correntes que a gente já estudou há 2 aulas atrás. Quais seriam os passos aí de resolução de uma análise, a resolução de um circuito usando a análise nodal? Primeira coisa que a gente tem que fazer em todos os casos, determinar o nó de referência. Bom, a gente vai determinar o nó de referência, aquele que for mais adequado para a gente. Posso escolher qualquer um. Depois disso, eu vou atribuir o nome àqueles outros nós que estão faltando. Depois, o que eu vou fazer? Aplicar a LKC em todos os nós. Só que eu vou desconsiderar o nó de referência. Aquele nó que eu coloquei como referência, eu não vou considerar ele na hora de eu fazer LKC. E depois, por fim, seria resolver o sistema de equações que eu tenho. Então, vamos considerar esse circuito aí nosso de baixo. Eu tenho uma fonte de 5 volts, uma fonte de 12 volts, tenho resistores de 3.3, outro de 1K, outro de 2K, outro de 1,2 e o R5 ele é de 4.7. Ele está aqui, está sem. Eu acabei apagando aqui sem querer, mas eu tenho certeza que é 4.7. Bom, primeira coisa para resolver um circuito, o passo 1, atribuir o nó de referência. Bom, quantos nós eu tenho aqui no meu circuito? Bom, eu tenho esse nó aqui de cima, esse de baixo, ó, esse também de cima, da direita. Então tem um, dois. E tem um outro aqui embaixo. Às vezes vocês podem confundir, como se eu tivesse mais 2 nós aqui. Então teria 1, 2, 3 e 4. Mas esse 3 e 4 eles são os mesmos nós. Porque eu não tenho nenhum resistor aqui no meio. Se eu não tenho nenhum resistor, nenhuma fonte de tensão, nada aqui no meio, nenhum capacitor, nada, não tem nenhum elemento aqui no meio, eu posso considerar esse nó sendo o mesmo nó desse. Então, na verdade, eu tenho ao todo 3 nós. O que a gente tem que fazer? Estabelecer o nó de referência do meu circuito. Onde que eu vou adotar ele? Bom, eu tenho que escolher um desses 3. Posso adotar ou qualquer um desses pontos de cima ou nesse meu ponto de baixo. Eu vou escolher esse meu de baixo porque eu acho melhor, acho mais intuitivo. Poderia escolher o de cima. Pronto. Adotei como se fosse meu nó de referência lá embaixo. Então, esse meu nó, ele vai ter o potencial de 0 volts. A análise nodal, eu vou ter que encontrar qual que é a tensão desses meus outros nós. Se esse daqui é a minha referência, qual que é o valor de tensão desses meus outros nós. Então, passando para o nosso passo 2, seria o que? Atribuir nome aos outros nós. Então eu vou chamar aqueles 2 nós lá de cima de V3 e V4. Se vocês quiserem chamar de V1 e V2, pode chamar de V', V2'. Então, o nome que vocês quiserem dar. Isso daqui é só para a gente equacionar nossas
nossos circuitos. Partindo para o passo 3, eu vou aplicar a LKC em todos esses nós, desconsiderando o nó de referência. Então, quantas leis de Kirchhoff das correntes eu vou aplicar? Vou aplicar duas leis de Kirchhoff das correntes, que vai ser no meu nó V3 e no meu nó V4. Fazendo o meu nó V3, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, não sei como é que vocês fazem, tem professor que faz um pouco diferente. Eu faço como todas as correntes estivessem entrando, sempre. Sempre considero isso. Então, para aplicar LKC, eu vou fazer V3 menos 5, porque esse ponto aqui vale 5, então seria V3 menos 5 dividido por R1, que seria a corrente que está entrando nesse meu V3. Mais V3 menos 0 dividido por R2. E depois vou pegar esse meu outro resistor, que seria a corrente que está entrando também no V3. Então vou colocar mais V3 menos V4 dividido por R2. R3, desculpa. Então eu vou ter a soma desses meus três termos. Vou mostrar aqui. Então, tenho aqui meu nó V3 sendo V3 menos 5 dividido por R1, como eu falei com vocês, V3 dividido por R2, mais V3 menos V4 dividido por R3. Isso tudo igual a zero, porque eu não tenho nenhuma corrente entrando no meu nó. Ó, saindo, desculpa. Não tem nenhuma corrente saindo. Todas eu considerei entrando. Vamos fazer agora o nosso nó V4. De novo, eu vou adotar como se as correntes estivessem todas entrando no meu nó. Então, eu vou fazer V4 menos V3 dividido por R3, V4 menos 0 dividido por 1,2 e V4 menos 12 dividido por 4,7. O que eu vou ter? Antes, né? Falando do nó V3, se eu substituir R1 e R2 pelos valores dele, eu vou ter essa expressão. Agora, como eu falei lá no meu nó V4, eu vou ter a minha primeira expressão, que está relacionada a esse meu ramo. Minha segunda expressão está relacionada a esse meu ramo. E a terceira expressão relacionada ao ramo da direita. Então, considerei todas as correntes entrando, não tem nenhuma corrente saindo, igual a zero. Substituindo aí os valores, eu tenho aqui meu R3 é 2000, meu R4 é 1.200, meu R5 4.700. Bom, agora aí faltou um passo que seria resolver esse meu sistema de equação, onde eu tenho duas incógnitas e duas variáveis, duas incógnitas e duas equações. Então, só colocando lá meu V3 e meu V4 em evidência, eu vou achar que vai dar 119, só realocando os termos, né? Dá 119 V3 menos 33 V4 igual a 100. Menos 141 V3 mais 436 V4 igual a 720. Se eu pegar esse meu sistema e resolver ele, eu vou encontrar os seguintes valores. Meu V3 sendo 1,426 e o meu V4 sendo 2,113 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse meu ponto V3, como eu coloquei meu potencial zero aqui embaixo, esse ponto tem um potencial igual a 1,426 volts. Enquanto o meu V4 ele tem 2,113 volts. Então, vocês reparem que
eu vou usar a mesma ideia para eu fazer as medições. As medições aqui vão ser bem rápidas, que eu vou ter que medir quanto que vale esse potencial elétrico de V3 quando eu tenho minha referência aqui embaixo. E quanto vale meu potencial V4 quando a minha referência é aqui embaixo. Então, eu tenho, para eu poder verificar se essas contas aqui estão certas, eu vou ter que colocar uma ponteira aqui embaixo e a outra nos dois. Vou explicar isso melhor daqui a pouco na prática. Vamos verificar se isso realmente acontece na prática. Bom, aqui eu tenho meu circuito, eu tenho duas fontes de tensão. A fonte da direita, da esquerda, ela está com 5 volts. A fonte da direita ela está com 12 volts. E aqui eu tenho o meu circuito elétrico. De novo, meu circuito elétrico está bem parecido com o desenho que eu fiz no diagrama. Isso para ficar mais fácil para vocês e até para eu enxergar o que é cada coisa. Então, eu tenho um resistor de 3,3. Ele está conectado ao positivo da minha fonte de 5. Chegou no meu ponto comum, ele vai bifurcar em resistor de 2K e num resistor de 1K. Bom, saindo do meu resistor de 2K, ele vai bifurcar no de 1,2 e no de 4,7. Meu 4,7, a ponta da direita, ele está encostando no positivo da minha fonte, ou seja, está no mesmo ponto aqui, da minha fonte de 12 volts. E se vocês repararem, lá embaixo eu tenho uma trilha toda curto-circuitada, onde eu tenho encostando a minha perna de baixo do meu resistor de 1K, do meu resistor de 1,2 e os negativos da minha fonte, igual eu tinha no meu desenho, no meu diagrama do circuito. Então, para eu fazer qualquer medição, quem que é meu nó de referência aqui no meu circuito? É toda essa minha trilha curto-circuitada, ou seja, se eu encostar nesse meu ponto, nesse ou nesse, todos eles são meu nó de referência, que seria aquela linha lá embaixo que a gente viu no nosso desenho. Bom, vamos ligar a nossa fonte e fazer as medições. Liguei a minha fonte, está setado com 5 volts e 12, vamos conferir isso para ver se é real. Eu tenho, vamos confirmar primeiro se a minha fonte da esquerda realmente tem 5 volts. Vou colocar aqui, ó. 5,08. Vocês reparem que ela não tem 5 volts certinho, mas é um valor muito bom, muito próximo. Posso trabalhar com ele. Vamos agora ver se a nossa fonte de 12 realmente tem essa quantidade. Aqui eu tenho 12,11. 12,12. Então eu não estou com 12 certinho, mas tá bom. Se eu fosse regular ali no meu equipamento, dificilmente eu conseguir 12 exatamente. Com um valor muito exato. Então tá ótimo para a gente trabalhar. O que eu tenho que verificar? As tensões nos meus nós V3 e meu nó V4. Como eu falei com vocês, qual que é a minha ideia aqui? Eu quero saber a tensão nesse meu nó e nesse meu nó quando eu tenho a minha referência sendo essa minha trilha curto-circuitada aqui. Ou seja, quando eu estou com a referência nesse meu ponto todo aqui embaixo. Então, como que eu faço para medir? Eu vou colocar minha ponteira preta, que seria o comum, em algum dos pontos aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. Poderia colocar nesse meu resistor, nesse ou nesse, tanto faz. Vou colocar nesse meu resistor aqui de baixo. E vou fazer a medição do meu nó V3. Quem que é o meu nó V3?
é o encontro desses três resistores aqui, o de 3,3, de 1K e o de 2K. Vamos fazer a medição aqui. Então, qualquer perna que eu encostar aqui de cima, eu vou ter o meu valor. Bom, estou medindo aqui, deu 4,43. 1,43, desculpa. Bom, repararam que eu tenho só duas casas decimais. Isso porque eu estou na escala de 20 volts. Vamos colocar na escala de 2 para ver o que a gente obtém? Vou colocar aqui e aqui no meu ponto. 1,448. A primeira vez que eu tinha feito a medição, estava com 1,441. Deu uma diferença bem pequena aí, mas vou usar 1,441 para como se fosse o que a gente tivesse medido. Bom, não tirei a ponteira preta aqui. Vou medir quanto que vale agora o meu 9E3. Meu 9E3 é o encontro desses três resistores aqui da direita. Então vamos colocar aqui para ver o que acontece. Vou colocar em qualquer um deles. O que aconteceu? Deu 0L ali. Por que deu 0L? Porque ele estourou a escala dele, ou seja, a tensão que eu medi ela é maior do que o valor da minha escala. Então vou colocar do de 20 e vou verificar. Deu 2,09. Agora deu uma variada boa. Minha fonte de tensão também não é muito boa, ficou variando. Vou colocar 2,09, igual eu tinha feito a medição antes. Então eu achei a tensão no meu 9E3 e no meu V4. Foi dessa forma que eu fiz, que eu verifiquei se realmente as contas bateram ou não. Vamos voltar para os slides para a gente comparar os dois valores. Com o valor aqui que a gente mediu, vamos colocar aqui, eu tenho o valor calculado, esse daqui foi que a gente fez o cálculo da análise nodal, e a medição na prática. A medição na prática me deu 1,441 volts e meu V4 2,09. Bom, a gente pode observar aí que foram diferenças muito pequenas, ou seja, na casa das centenas e milhares, né? Centenas não, é centésimos e milhares. Centésimos e a outra que eu não lembro. Então, eu posso ver, ainda mais se eu pensar que a minha fonte de tensão ela não era 5 volts exata e também não era 12 volts exata, eu vou ter umas pequenas variações aqui, além daquela que o meu multímetro aplica. Então, eu posso considerar aí que meu valor calculado foi certo e que a minha análise nodal ela é eficiente para eu encontrar para fazer uma análise do meu circuito elétrico. E é dessa forma que eu verifico se a análise nodal foi feita certa ou não por meio da prática.